Mas certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, saindo também sua mulher. E levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do terreno? Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Levantando-se os diáconos, cobriram-no e transportando para fora o sepultário. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquele terreno? Ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão a ti também. E imediatamente ela caiu aos pés deles e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta. Levaram-na para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, em Números capítulo 16 existe uma passagem onde Coré, Datã e Abirão e mais 250 príncipes têm uma atitude assim reprovável. Se levanta contra a liderança de Moisés e aquilo não agradou a Deus. Por quê? Porque Deus havia levantado Moisés para dirigir o povo. Era Deus quem estava na direção daquele povo. Moisés era apenas um representante de Deus. E por causa disso a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliram todos eles vivos. Coré, Datã e Abirão, as suas famílias, e veio fogo de Deus e queimou os 250 príncipes que estavam ali junto naquela rebelião contra Deus. Prezado, nós vemos nesse texto que a Bíblia diz que Barnabé tinha uma propriedade, ele resolveu vender essa propriedade e entregar todo o dinheiro daquilo que ele havia vendido aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira, quando viram que Barnabé havia feito isso, resolveu também fazer a mesma coisa. Eles conversaram entre si, o casal conversou entre si, resolveram fazer o mesmo que Barnabé havia feito. Só que, em vez de eles entregarem tudo aquilo que eles haviam adquirido na compra daquele terreno, eles retiveram uma parte. Mas Deus revelou para o apóstolo Pedro que eles estavam mentindo. Em consequência disso, Ananias caiu morto diante de Pedro. Os moços vieram, os diáconos da igreja levantaram ali o morto, cobriram ele, levantaram e enterraram ele. 3 horas depois disso vem Safira, sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E Pedro pergunta para ela: vocês venderam portanto aquela propriedade? Ela disse: sim, portanto. E Pedro diz: por que vocês entraram em acordo para mentir, para enganar? Eis aí está chegando na porta, aos pés daquele que sepultaram teu marido, vou levar você também. E infelizmente, prezados, aquela mulher caiu morta diante da congregação, e a Bíblia diz que houve temor sobre todos aqueles que viram e ouviram falar dessas coisas. O que nós vemos nesses 2 textos, prezados? Nós vemos aqui comportamentos reprováveis. Reprováveis por Deus e reprováveis pelos homens.
como nós devemos agir diante de comportamentos, de atitudes reprováveis. Qual deve ser a atitude diante de comportamentos reprováveis? Primeira coisa, não imitar quando falta sinceridade. Um comportamento reprovável aqui deste casal foi imitar Barnabé, mas na verdade eles não estavam sendo sinceros, eles estavam sendo hipócritas. Quando eles viram que Barnabé vendeu aquela propriedade, entregou todo o dinheiro aos apóstolos, e aquela atitude de Barnabé repercutiu sobre toda a comunidade. Todas as pessoas começaram a comentar: olha como Barnabé é um homem desprendido, é um homem generoso, ele tinha um campo, ele tinha uma propriedade, e ele vendeu e entregou. Isto fez com que Ananias e Safira quisessem também imitar aquele homem, mas só que não havia sinceridade. Eles estavam agindo, vamos dizer assim, hipocritamente. Então, prezados, qual deve ser a nossa atitude diante de comportamentos reprovados? O apóstolo Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo está dizendo para ser seu imitador, não era imitar os seus gestos na pregação, como nós comentamos aqui na nossa aula de homilética, que existem pessoas que gostam de imitar o pregador, gostam de imitar os gestos, gostam de imitar o comportamento. Quando Paulo está falando aqui que a nossa atitude como imitador de alguém deve ser uma atitude sincera, mas imitar aquilo que a pessoa está vivendo, imitar a sua fé. Porque Jesus reprovou os escribas e fariseus? Porque muitas vezes Jesus falou contra os escribas e fariseus, porque eles eram hipócritas, eles não faziam as coisas diante de Deus, pelo contrário, eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens e nunca diante de Deus. Então era assim uma atitude reprovável. O escritor aos Hebreus diz: olha, vocês devem olhar a vida dos vossos líderes e vocês devem imitar aquilo que eles vivem e como eles vivem. Eles vos ensinaram a palavra de Deus, e eles mostram para vocês, além de ensinar, eles mostram com a própria vida como vocês devem viver. Então, prezados, como nós devemos fazer quando nós queremos seguir a verdade de Deus? Imitar as pessoas que estão no caminho de Deus, mas imitar com sinceridade, com verdade, e isto será aceito diante de